A grande verdade que nós, como sociedade, nos recusamos a perceber ou nos recusamos a aceitar é que se você permitir que uma digníssima se vista exatamente como ela quiser, sem nenhum tipo de imposição de restrição, essa digníssima irá se vestir sem nenhum tipo de roupa e irá andar sem nenhum tipo de pudor. Nós temos uma série de comprovações disso. Esse vídeo aqui ao lado ilustra muito bem essa questão. Eu trouxe ele para vocês para mostrar algumas questões da psicologia específica das digníssimas e como se dá as interações em suas amizades. Esse vídeo aqui é muito importante para nós estudarmos também sobre a competição inerente que existe entre elas. Então a gente vai assistir e depois vai voltar com algumas ponderações muito importantes sobre tudo isso. Minha amiga ficou com ciúme da minha roupa. Amei ficar com você, amei mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra você, amiga. Eu espero que você não leve pro coração o que eu vou falar aqui agora, entendeu? Mas você não sabe que eu sou casada? Então, o Marlon chegou, você viu ele chegando, pô, custava... Não, calma, você não fez nada, para de desespero, você não fez nada. Sei que você é respeitadora, meu marido também sempre te respeitou, mas eu acho que esses trajes que você tá, não é roupa de vir na casa de uma pessoa que é casada. Gente, mas é a roupa que eu tenho. Oi? É a roupa que eu Sim, uso, mas no dia a você não dia. pode abaixar só um pouquinho, não? Júlia, tem a bunda grande. Ah, então eu tô errada, você tá certa. Gente, é minha roupa, você não quer que eu venha mais na tua casa? Não, eu não falei que eu não quero que você venha mais na minha casa, não foi isso que eu falei. As roupas são essas, são Não, esse eu modelo. sei que suas roupas são essas, eu sei. Ah, Mas aí você não sabia que ele tava aqui, mas no momento que ele chegou, você acha o quê? queria que eu fosse embora? Eu não queria que você fosse embora, cara, calma. Eu não queria que você fosse embora não, calma. Gente, mas você tá falando, tá? Você queria o quê? Quer que eu uma calça, um casaco pra vir na tua Não, casa? um pouquinho só mais decente. Ué, mas eu não tenho, Mas por cara. isso que as A minha pessoas roupa falam é de essa, você. A minha roupa é essa, Por isso eu que tô falando, ninguém me dá nada, ninguém me dá R$1. Ah, então eu tô errada, você tá certa. Tu tá errada. E você vai na minha casa também. Mas você... eu vou com essa roupa? Tá, mas não interessa, Júlia. Você quer que eu troque minhas vestes pra poder visitar? Não, eu não quero isso pra você, não quero que você troque as suas vestes. Você é cristã, eu não sou, não. Ah, a minha então tá bom. roupa é... Ah, então a errada sou eu que eu permito que você entre, né? Tá bom, beleza. Não. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é recapitular um pequeno conceito que nós já estudamos anteriormente aqui no nosso canal, que se chama competição intersexual feminina em psicologia. Basicamente, essa competição intersexual postura que as digníssimas estão constantemente conspirando e tramando umas com as outras em franca competição. Entretanto, elas fazem isso de uma forma oculta. Elas fazem isso por dois grandes motivos. O primeiro é que caso tenha algum homem que possa proteger a vítima que é do ataque delas, elas fazem de forma oculta para que esse homem não consiga protegê-la de forma eficaz. E a outra é que a própria vítima não perceba o que está acontecendo e sendo tramado ao redor dela até que seja tarde demais para se proteger. Nós acabamos acreditando que as digníssimas não são competitivas, mas elas são extremamente muito mais agressivas do que os homens. O que acontece é que a competição entre os homens se dá na arena pública. Quando um homem compete com outro, ele faz isso de forma pública porque ele adquire status e moral e honra ao fazer isso publicamente, ao se expor dessa forma. E isso facilita muito mais nós reconhecermos os ataques e nós aprendemos a nos defender. Mas as digníssimas, elas fazem isso por uma série de estratégias que é difícil demais de você entender o que está acontecendo, como por exemplo, frequentemente elas usam a fofoca para desqualificar moralmente o seu alvo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito interessante. Duas digníssimas conversando e uma fala assim para outra: pô, fulana, eu tô preocupado com a Mariazinha, porque a Mariazinha, ela tá bebendo demais, sabe? Todo final de semana ela tá com cara diferente, eu tô tão preocupado com ela, não sei se ela tá com depressão. Poxa, me ajuda a conversar com a Mariazinha, ela é uma pessoa tão boa, ela merece, sabe, ser cuidada, ela precisa só ser orientada. Ela tá fazendo uma fofoca que tem por objetivo desqualificar a moral do outro, dizendo que era alcoólatra, dizendo que era rodada. Só que ela faz isso de uma forma a se colocar com boas intenções. Poxa, eu tô preocupado com ela, tô preocupada com ela porque ela tá fazendo isso. Então, por isso é extremamente eficaz e difícil você rebater o que está acontecendo nas dinâmicas sociais entre as digníssimas. E uma das formas com que essa competição se molda é exatamente não apenas
tentando destruir a imagem pública da outra, mas tentando tomar aquilo que pertence à outra, principalmente em questões de relacionamento. As digníssimas estão a todo instante observando a qualidade dos companheiros que as suas amigas têm e elas começam a apresentar um comportamento influenciado por isso. Frequentemente, elas colocam as roupas provocantes porque elas sabem exatamente o tipo de reação que elas estão provocando nos homens. Nós temos uma série de estudos que comprovam o seguinte: quando você tem uma digníssima com roupa provocante, causa um efeito no cérebro masculino que é quase impossível que esse homem não ore, ainda que inconscientemente. É preciso um treino muito grande e uma consciência das próprias atitudes para o homem conseguir não olhar para isso. Isso acontece por uma série de fatores, como por exemplo as áreas cerebrais dedicadas ao estímulo de intimidade são mais do que o dobro no homem, em volume e tamanho, do que nas das digníssimas. Isso cria no homem uma predisposição muito grande para ter desejos e pensamentos de intimidade. Nós temos, por exemplo, muitas digníssimas vão reclamar disso. Os homens estão sempre objetificando, mas a questão é, se não fosse dessa forma, os homens não conseguiriam ter uma potência, né, viril de conseguir manter enrijecido, como acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Nós temos alguns estudos interessantes também que mostram o seguinte: pegaram uma imagem de um homem e uma digníssima sentados, um de frente para o outro, num restaurante conversando. E colocaram homens e digníssimas para observar esse frame, essa foto. Nas digníssimas não acontecia nada. As áreas que elas estavam sendo monitoradas, né? As áreas que eram ativadas no cérebro das digníssimas eram áreas referentes às dinâmicas sociais e à fala. Nos homens não. Quando os homens observavam essa cena de um homem e uma digníssima sentado conversando no restaurante, as áreas ativadas eram as áreas referentes ao estímulo de desejo. Então, para o homem, frequentemente apenas ver essa imagem de um homem e uma digníssima conversando já faz ele remeter e associar isso ao prelúdio de uma cena de intimidade, como se fosse um filme adulto. Então, tudo o que acontece provoca um estímulo muito grande nos homens. E as digníssimas sabem que elas estão provocando esses estímulos. Quando elas botam esse tipo de roupa, não é algo que elas estão fazendo sem querer. Oh meu Deus, eu não percebi o que eu estava fazendo. Ao contrário, elas sabem exatamente o que elas estão provocando e elas fazem isso justamente com essa intenção em mente. Praticamente a maioria das digníssimas vai defender essa ideia de que elas podem se vestir como elas quiserem e que se o homem falar alguma coisa seria alguma espécie de opressão. Mas elas só falam isso por uma questão muito importante, que elas não conseguem articular muito bem. Elas só estão vendo isso imediatamente enquanto favorece a elas. Elas não conseguem perceber ou ponderar de que outras digníssimas usarão esse tipo de roupa, de vestimenta que elas usam igualmente para provocar os homens delas. Então, as digníssimas apoiam determinadas ideias até o ponto que elas não estão percebendo que vai se virar contra ela em algum momento. Aí, meu irmão, quando acontece isso, que elas começam a ter esse tipo de discussão, esse tipo de comportamento aqui. Com certeza, a moça que estava filmando conhece o comportamento da amiga. Mas por que só agora falou isso? Por que nunca repreendeu antes? A questão é que para as digníssimas é extremamente vantajoso se vestir dessa forma, e por isso que elas defendem isso. Por quê? Porque quando elas colocam roupas provocantes e elas conseguem despertar o desejo nos homens por intimidade, um homem com desejo, né, que está com desejo de intimidade por uma digníssima, ele fica predisposto a fazer qualquer coisa e atender qualquer desejo que essa digníssima apresente naquele momento. Então, flertar, provocar é extremamente importante para elas conseguirem as vantagens sociais que permitem que as portas sejam abertas para elas, não por competência, mas por essas artimanhas de provocação nos homens. Uma coisa interessante que a gente precisa dizer é que as digníssimas naturalmente sabem reconhecer o comportamento promíscuo uma das outras e elas tendem a se afastar dessas digníssimas que apresentam esse comportamento promíscuo justamente porque elas têm medo que essa digníssima, que é amiga delas, tente roubar o homem que pertence a elas. Então, isso é uma coisa que eu preciso que fique muito bem estabelecida na mente de vocês e vocês nunca esqueçam. Sempre que uma digníssima começar a falar assim pra vocês: poxa, eu não tenho amigas, nenhuma das outras moças gosta de se aproximar de mim, elas estão sempre me excluindo. Provavelmente ela sofre essa exclusão social porque ela apresenta um risco para os relacionamentos das outras. As outras reconheceram um comportamento promíscuo e leviano e excluíram ela do meio social em que elas vivem.
Porque se não fosse isso, ela estaria no grupo. Mas como ela apresenta esse comportamento leviano, as outras, para se precaver e se proteger as próprias gerações, excluem ela. Sempre que uma digníssima apresentar fala isso pra você, se vitimizando, pense, provavelmente ela tem um comportamento extremamente promíscuo e isso é o que está levando ela a ser excluída. Ela não é vítima não, ela é ao contrário, ela provocou isso na própria vida. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram com mais de 10 mil pessoas. E lá nesse canal nós temos adicionado conteúdo diário e em todos os vídeos aqui eu falo sobre estudos científicos. Eles estão disponibilizados já para os membros lá do canal. Além disso, você vai estar em um ambiente favorável, onde você vai ser acolhido por homens de diferentes faixas etárias que vão te orientar, vão te compreender e você vai poder conversar sobre tudo que você quiser em um ambiente sem censura e vai poder ter amizades com pessoas com pensamentos alinhados igual ao seu. Então, estejam lá porque é muita vantagem, eu vou te formar moralmente e intelectualmente. E a partir do nível 3 você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, com conteúdo extremamente denso, mas numa didática, apresentado de uma didática extremamente fácil. Então você vai aprender com muita facilidade sobre o pensamento e a psicologia dos homens e a psicologia das digníssimas, que são coisas totalmente diferentes. Eu vou te ensinar sobre por que você sente determinadas coisas, por que você tem determinados pensamentos, inclinações, e eu vou te ajudar a que você se torne o homem que você sempre quis ser. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos voltar ao vídeo agora. Mas quais são os outros fatores que levam as digníssimas a assumir esse tipo de vestimenta no dia a dia? Muito simples. Os estudos mostram que questões como, por exemplo, a proporção de homens comparado ao número de digníssimas influencia diretamente o comportamento e o pensamento delas. Então, quando você está em uma localidade que tem poucos bons homens para relacionamentos, isso acirra a competição que elas têm umas com as outras para obter companheiros. Então, elas começam a se vestir de forma cada vez mais provocante para chamar a atenção dos homens. Quando uma digníssima, isso os estudos mostram, quando elas não têm o que apresentarem, elas não têm nenhum tipo de qualidade, elas não têm o que trazer para uma relação, elas não têm com o que contribuir numa relação, a única coisa que elas têm a contribuir é se oferecendo fisicamente para esses homens. Então elas apresentam esse comportamento extremamente promíscuo por meio das roupas para mostrar o que elas têm para oferecer. Nós também temos alguns estudos que mostram que as condições sociais das digníssimas influenciam também o comportamento delas. Quando elas estão em situações sociais desfavoráveis ou quando elas estão em um momento de recessão da nação, isso faz com que aumente duas coisas nela: o comportamento promíscuo de roupas e tirar fotos provocantes. Então, cada vez que as digníssimas estão em uma situação de pobreza, isso faz com que elas aumentem o comportamento de se amostrar, esse termo não existe, mas se revelar o próprio corpo. É o que nós vemos aqui. Nós vemos que essa é uma localidade humilde, basicamente. E isso leva as digníssimas dessa localidade a apresentar esse comportamento com roupas cada vez mais provocantes e indecentes. E além do desejo por conseguir o companheiro de outra, existe também a competição em se sentir superior a outra de alguma forma. Então, ir na casa de uma digníssima comprometida, vestida com esse tipo de roupa, sabendo que em algum momento o marido dela vai chegar, é uma estratégia extremamente eficiente de poder se exibir para o marido de uma outra digníssima, ainda mais quando ele volta cansado do trabalho e tudo que ele quer é relaxar. E o relaxamento do homem está muito associado àquilo que ele vê. Então é o momento exato de ela capturar a atenção desse cara e se sentir superior à própria amiga. E elas fazem isso sem nenhum tipo de problema. Você vê, aparentemente é uma Amy Sol. Tá? E tá aí assim mesmo, fazendo todo esse tipo de comportamento sem se preocupar se isso vai causar algum tipo de incômodo, transtorno ou algum tipo de dificuldade no lar de uma outra pessoa. Essas coisas, sabe aquela ideia de que um deputado, que não é mais deputado, falou, né? São fáceis porque são pobres? Isso é uma grande verdade. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Como eu disse anteriormente, os estudos comprovam que a pobreza estimula a promiscuidade para conseguir os melhores homens possíveis e mudar de vida e sair daquela localidade. É triste, mas é assim que as coisas são e a gente precisa enxergá-las como elas são de fato. A gente precisa parar de se iludir achando que todas são santas e que nada de ruim vai acontecer.
Sou o Felipe Chaves, esse é o vídeo de hoje. Compartilhem, me ajude a sair do Shadowban que nós estamos. Tá bom, pessoal? Estamos juntos. Abraço.